Em dezembro de 2024, uma mensagem anônima e criptografada surgiu na tela do laptop de Kylie Lennox, um jornalista investigativo americano cuja reputação fora construída sobre os pilares da verdade, por mais inconveniente que fosse. O remetente era desconhecido, um fantasma dentro da vasta arquitetura da Federação Desportiva Mundial. A mensagem era curta, mas o seu peso era sísmico. O mundo acredita que o Brasil é indisciplinado, que vence na base do acaso e da malandragem. Estão todos a olhar para o lado errado. A verdade é que o Brasil não é o problema. O Brasil é a vítima. Investigue as injustiças, e descobrirá uma conspiração para conter uma nação que eles temem. Kylie, um homem calejado por mais de 15 anos a cobrir os bastidores do desporto internacional, já tinha visto de tudo. Olimpíadas, mundiais de futebol, escândalos de doping e corrupção. O seu e-mail era um cemitério de teorias da conspiração e acusações infundadas. Mas esta mensagem. Esta era diferente. Não pedia ajuda, não gritava por atenção. Sussurrava um segredo, um que ressoava com uma suspeita que o próprio Kylie já sentirá, mas nunca conseguirá provar. A tela do laptop brilhava na escuridão do seu escritório em Nova York. Uma conspiração para sabotar o Brasil? Uma acusação tão grave que, se fosse verdade, abalaria os alicerces do desporto global. Mas se fosse falsa, seria apenas mais uma desculpa para o fracasso. O jornalismo de Kylie era guiado por um princípio inflexível, a imparcialidade e a verificação dos factos. Ele não podia publicar uma alegação tão bombástica sem provas concretas. Com os dedos a pairar sobre o teclado, Kylie respondeu à mensagem anônima. Estou interessado em saber mais. Mas serei obrigado a verificar cada facto de forma independente. A minha lealdade não é a nenhuma nação, mas à verdade, onde quer que ela me leve. Se a sua história for real, eu contá-la-ei ao mundo. Mas se for uma mentira, eu também a exporei. Está de acordo com estes termos? A resposta chegou minutos depois, tão rápida e anônima quanto a primeira. Claro! A verdade é a nossa única aliada. Quando os factos forem revelados, o mundo verá que o Brasil sempre esteve certo. Naquele momento, Kylie tomou uma decisão. Iria mergulhar neste abismo, independentemente do que encontrasse no fundo. Era sua missão como jornalista. Ele revelaria a verdade, despida de paixão e preconceito. Ele devia isso ao mundo e a si mesmo. Na manhã seguinte, o primeiro telefonema de Kylie foi para um velho amigo em Londres. Doutor. Alistair Finn era mais do que um amigo, era uma lenda viva. Um historiador do desporto, com mais de 30 anos de serviço como conselheiro para as maiores federações desportivas do mundo. Alistair, com o seu cabelo prateado e o seu sotaque britânico impecável, conhecia todos os segredos, todas as manobras de bastidores. Se alguém conseguia ver através da névoa desta conspiração, era ele. Alistair, há quanto tempo? Preciso da sua ajuda, disse Kylie, a sua voz grave a ecoar pela linha transatlântica. Enquanto Kylie explicava a situação, o silêncio do outro lado da linha era profundo. Alistair ouviu, absorvendo cada detalhe. Após uma longa pausa, a sua voz, calma e ponderada, respondeu. Uma história fascinante, Kylie. Mas alegações desta magnitude não podem ser investigadas por e-mail. A única forma de encontrar a verdade é ir diretamente à fonte. É preciso confrontá-los. Kylie concordou. As trocas de mensagens e documentos digitais eram insuficientes. Ele precisava de olhar nos olhos das pessoas envolvidas, de sentir a atmosfera, de analisar os documentos originais. Vem comigo, Alistair. Preciso da sua experiência, do seu olhar clínico. A resposta de Alistair foi imediata e firme. Claro. Mas saiba que eu também verei apenas os factos. Não tenho preferência por nenhum lado. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Kylie. Ter Alistair ao seu lado era como ter uma bússola no meio da tempestade. Rapidamente compraram passagens para Zurique, o coração frio e burocrático do desporto mundial.
Uma reunião foi marcada com a Federação Global de Desportos, sob o pretexto de uma reportagem sobre a integridade nas competições internacionais. A resposta deles foi rápida e confiante: será um prazer recebê-los. O aeroporto de Zurique recebeu-os com uma eficiência fria e impessoal. Um táxi silencioso levou-os através da Cidade Imaculada até ao quartel-general da Federação, um monólito de vidro e aço que parecia mais um banco do que um centro desportivo. Ao saírem do elevador no 8º andar, um homem de fato escuro e sorriso polido esperava-os. Tinha uns 40 anos e uma aura de arrogância discreta. Senhores, sejam bem-vindos. Sou Jean-Pierre Dubois, diretor de Relações Internacionais. Estávamos à vossa espera. A sua voz era suave, mas o aperto de mão era fraco, quase desdenhoso. Dubois guiou-os por um corredor estéril até uma sala de reuniões com vista para os Alpes. Uma mesa de mogno maciço dominava o espaço e sobre ela, uma única e fina pasta de couro preto. Os três sentaram-se, e uma tensão palpável encheu o ar. Com um sorriso condescendente, Dubois abriu a pasta. Então vieram falar sobre integridade. Um tópico muito interessante. E creio que sei exatamente por onde querem começar: o Brasil. Vamos mostrar-vos tudo o que temos sobre a razão pela qual o Brasil é um caso tão especial para nós. Kyle abriu seu bloco de notas, a caneta pronta. Alistair, por sua vez, permaneceu em silêncio, os braços cruzados, a sua expressão indecifrável. Dubois apontou para a primeira página do seu dossiê. Era uma fotografia do estádio do Maracanã, mas não numa luz gloriosa. Mostrava andaimes e obras inacabadas, semanas antes do Mundial de 2014. Senhores, precisam de entender uma coisa. O Brasil tem uma longa história de, digamos, improvisação. O que o mundo chama de caos, eles chamam de jeitinho brasileiro. A sua voz pingava sarcasmo. No Mundial de 2014, os estádios só ficaram prontos no último minuto. O mesmo aconteceu nas Olimpíadas de 2016 no Rio. Desorganização, promessas não cumpridas. A nossa federação teve de intervir inúmeras vezes para garantir o mínimo de padrão. Kyle anotava cada palavra, mantendo a sua expressão neutra. Dubois virou a página, mostrando estatísticas de cartões amarelos e vermelhos. E depois temos a disciplina em campo. O Brasil é consistentemente uma das equipas mais penalizadas em grandes torneios. Os jogadores cercam o árbitro a cada decisão. Há um drama constante, uma teatralidade que não se vê em nações mais desenvolvidas. Ele fez uma pausa, olhando para os dois como um professor a dar uma lição a crianças. A verdade, senhores, é que o Brasil carece da estrutura e da mentalidade para ser um líder fiável no desporto mundial. A sua paixão é o seu maior inimigo. Alistair, que até então estivera em silêncio, pigarreou. Dubois olhou para ele, surpreendido. A sua análise é interessante, senhor Dubois, começou Alistair, a sua voz calma a cortar a tensão. Mas para entender a verdade, precisamos de contexto. Permita-me fazer algumas perguntas para garantir que estamos a ver o quadro completo. Ele abriu a sua própria pasta preta, muito mais grossa que a de Dubois. O som das páginas a virar ecoou na sala silenciosa. Vamos voltar um pouco no tempo. Ao Mundial de 1978, na Argentina. A expressão de Dubois vacilou ligeiramente. Kyle sentiu a mudança no ar. A Argentina precisava de vencer o Peru por uma diferença de 4 golos para eliminar o Brasil. Eles venceram por 6-0. Uma coincidência notável, não acha? Alistair continuou. Há relatórios bem documentados, incluindo testemunhos de senadores peruanos, sobre a pressão política exercida pela ditadura militar argentina sobre a equipa peruana. Navios cheios de grãos foram enviados da Argentina para o Peru dias antes do jogo, e o guarda-redes peruano, nascido na Argentina, teve uma performance questionável. A FIFA, claro, nunca investigou a fundo. Dubois forçou um sorriso. Teorias da conspiração antigas, doutor. Fim. Não há provas concretas. Talvez, respondeu Alistair, sem se abalar.
Então vamos a algo mais concreto. Mundial de 1990. Oitavos de final, Brasil contra Argentina. Ele pousou uma fotografia na mesa. Mostrava o jogador brasileiro branco a beber de uma garrafa de água oferecida pela equipa técnica argentina. Branco queixou-se de tonturas e náuseas logo depois. Anos mais tarde, o próprio Maradona admitiu em televisão que a água continha soníferos. Eles chamaram-lhe a água benta. O que a federação fez sobre isso? Nada. Foi varrido para debaixo do tapete como uma brincadeira. Kyle ergueu as sobrancelhas. A sala parecia ter ficado mais fria. Mas vamos a algo mais recente, algo que as câmaras captaram para todo mundo ver, continuou Alistair, a sua voz a ganhar firmeza. Mundial de 2002. Quartos de final, Brasil contra Inglaterra. Ele mostrou uma imagem do golo de Ronaldinho, a cobrança de falta que enganou o guarda-redes David Seaman. A imprensa europeia, especialmente a britânica, passou semanas a debater se foi intencional ou sorte. A narrativa era sempre a mesma: a genialidade brasileira não podia ser real, tinha de ser um acaso, um golpe de sorte. Nunca se questiona a intenção de um golo de Beckham de meio campo, mas um golo de um brasileiro? Tem de ser sorte. Du Bois reajustou-se na cadeira desconfortável. Isso é apenas a opinião da imprensa, não a posição oficial da federação. É aqui que se engana, Sr. Du Bois, retorquiu Alistair. A narrativa que a imprensa cria é a narrativa que as federações permitem. Vocês nunca saíram em defesa da legitimidade do talento brasileiro. Em vez disso, alimentam a ideia de que são imprevisíveis, caóticos. Alistair abriu a seção final da sua pasta. Kyle sentiu que este seria o golpe de misericórdia. O senhor falou sobre o jeitinho brasileiro como se fosse sinônimo de corrupção. Mas esqueceu-se de ver o outro lado da moeda. O que é o jeitinho, se não uma forma de inteligência criativa sob pressão extrema? É a capacidade de encontrar uma solução quando o sistema está montado para que você falhe. Alistair levantou-se e caminhou até a janela, olhando para a paisagem suíça fria e ordenada. Vocês não entendem o Brasil, Sr. Du Bois. E porque não entendem, vocês temem-no. Vocês temem a ginga, aquela ginga imprevisível no futebol que desmonta qualquer tática europeia rígida. Vocês temem a alegria com que eles jogam, porque o desporto para vocês é negócio, é disciplina, é controlo. Para eles é vida, é arte, é uma celebração. Ele virou-se, e o seu olhar era penetrante. O mundo não discrimina o Brasil por ser fraco. O mundo tenta conter o Brasil por ser demasiado forte. Forte de uma forma que vocês não conseguem medir com as vossas estatísticas de cartões amarelos. Uma força que vem da resiliência, de superar a adversidade com um sorriso no rosto e samba no pé. Alistair voltou à mesa e fechou a sua pasta com um som seco. A verdade, Sr. Du Bois, não é que o Brasil tenha falta de integridade. A verdade é que o desporto mundial tem medo de um gigante que não consegue controlar. E por isso, criam narrativas para o diminuir, para o enjaular. Mas a história mostra que não importa quantas vezes tentem, o Brasil sempre encontra uma forma de dançar no meio da tempestade. O silêncio na sala era ensurdecedor. O rosto de Du Bois estava pálido, a sua máscara de superioridade estilhaçada. Ele não tinha palavras, nenhuma refutação. Kyle olhava de um para o outro, a sua caneta finalmente pousada. Ele não estava mais a cobrir uma história. Ele estava a testemunhar a verdade a ser revelada. No dia seguinte, de volta ao seu escritório em Nova York, Kyle sentou-se em frente ao seu teclado. A sua mente estava clara. As peças do quebra-cabeças encaixavam-se perfeitamente. À sua frente estavam as notas da reunião, os dados de Alistair, décadas de injustiças subtis e sabotagens evidentes. Ele sabia que a sua tarefa era simplesmente contar a verdade, por mais explosiva que fosse. O título do artigo surgiu na sua mente, claro como cristal: A Verdade Oculta, eles não odeiam o Brasil. Eles temem-no. Os dedos de Kyle voaram sobre o teclado. Ele descreveu o Mundial de 1978 e a conspiração política que roubou o Brasil.
Detalhou o incidente da Água Benta de 1990, um ato de trapaça ignorado pelas autoridades. Relembrou as inúmeras decisões de arbitragem controversas que, coincidentemente, sempre prejudicaram a equipa brasileira nos momentos mais cruciais. Os números eram a sua arma. Ele compilou uma estatística impressionante. Em jogos eliminatórios de mundiais contra equipas europeias, o Brasil tinha uma percentagem significativamente maior de decisões de arbitragem cruciais contra si do que a média. Eram dados, não emoções. Ele também incluiu a narrativa de Du Bois, a visão do establishment para garantir a imparcialidade. Mas a montanha de evidências factuais apresentada por Alistair falava por si. A história não era sobre a falta de disciplina do Brasil, era sobre a resiliência de uma nação que continuava a vencer apesar de um sistema que preferia que ela perdesse. O artigo foi publicado numa grande plataforma de comunicação social internacional. A reação foi imediata e avassaladora. Em menos de 6 horas, os principais meios de comunicação da Europa estavam a citar a reportagem. Em Inglaterra, França e Alemanha, os títulos falavam de um escândalo silencioso. Nas redes sociais, a hashtag Brasil was right, o Brasil sempre esteve certo, tornou-se viral em todo o mundo. O e-mail de Kylie explodiu. Mensagens chegavam de todos os cantos do planeta. Finalmente a verdade foi dita, escreveu um jornalista desportivo de Espanha. Uma reportagem corajosa e necessária, comentou um antigo árbitro da FIFA. E do Brasil, chegava uma torrente de emoção. Milhares de mensagens de brasileiros a agradecer, a dizer que pela primeira vez se sentiam compreendidos, vingados. Claro, houve críticas. A federação emitiu uma nota vaga a negar alegações infundadas. Mas Kylie estava tranquilo. Ele não tinha escrito uma opinião. Tinha apresentado factos, registros e dados. Alistair telefonou-lhe. Um artigo magnífico, Kylie. Você é um verdadeiro jornalista. A verdade pode ser dolorosa, Alistair respondeu Kylie. Mas escondê-la é um crime. E nós temos o dever de a revelar. Enquanto olhava para o ecrã, com os comentários a fluir incessantemente, Kylie aprendeu uma lição profunda. O desporto não é apenas sobre vencer ou perder. É um palco onde o caráter de uma nação é testado. O Brasil, com todas as suas supostas falhas, demonstrou uma força que poucas nações possuem. A força de nunca se deixar definir pelos seus opressores. Eles não respondem à injustiça com um silêncio rígido ou uma disciplina fria. Eles respondem com mais vida, mais arte, mais criatividade. A ginga não é apenas um movimento de futebol, é uma filosofia de vida. É a capacidade de transformar a pressão em beleza, a hostilidade em espetáculo. O mundo tentou construir uma jaula de regras e estereótipos para conter o espírito brasileiro. Mas esqueceram-se de uma coisa: o espírito que dança nunca pode ser verdadeiramente aprisionado. Essa resiliência, essa alegria inabalável, não é a sua fraqueza. É a sua maior força. E é por isso que o mundo se respeita.